Olá, gente, tudo bem? Sejam sempre muito bem-vindos aqui no meu consultório virtual. Para quem ainda não me conhece, está passando aqui pela primeira vez, eu quero fazer um convite para que você experimente essa terapia. É a terapia transpessoal. Eu sou Nádia Prado, sou terapeuta transpessoal e sou técnica em naturopatia. E rapidamente eu quero dizer a você que nós estamos em constante evolução, não é verdade? Mesmo que às vezes não pareça. E a psicologia tem evoluído muito. E aquela psicologia que você conhecia, conheceu ou nem conhece, mas que sabe que foi ensinada nas escolas, que faz parte da grade curricular das faculdades, né, que se trata da psicologia ortodoxa, chamemos assim, ela evoluiu bastante. E hoje nós temos a escola transpessoal, que nós chamamos de quarta força da psicologia. E a escola transpessoal faz parte dessa evolução sobre quem nós somos, sobre os tratamentos utilizados para as nossas questões, nossos conflitos, nosso sofrimento. E de uma forma mais ampla, a escola transpessoal ela contém todas as outras escolas e ela é mais ampla no sentido de que ela tem como compreensão que nós somos seres integrais. Então, eu sou um corpo físico, eu sou um corpo emocional, um corpo mental, eu sou um corpo energético. Aí, falando de energia, nós trazemos todo o conhecimento das filosofias e medicinas do Oriente, como a medicina chinesa, a medicina ayurveda, né? E as filosofias do taoísmo, do budismo, do yoga. E, além disso, tem um conhecimento básico que aí já serve para você iniciar o seu tratamento terapêutico, que é a compreensão de que nós somos seres espirituais e nós somos seres naturais. Vamos falar rapidamente. Seres espirituais não tem nada a ver com você ser adepto a alguma religião, tá? Ou você ser espírita. Não é isso, tá? É o entendimento de você ser uma essência espiritual. Você é mais do que apenas um corpo físico, né? Uma essência que orienta o seu ser integral, que orienta seu campo mental, seu campo emocional, o seu corpo, né? Tanto que quando alguém morre, o que acontece? O corpo volta para a terra, que aí nós vamos falar da nossa essência natural, e a essência espiritual continua, né? Os outros corpos, além do corpo físico, continua, tá? Então, dentro da escola transpessoal e dessa terapia que eu convido você a fazer, você vai partir desse entendimento. Então, você tem essa espiritualidade que move, que é a primazia do seu ser, que move todos os seus corpos de energia mental, emocional, etc. E também o seu corpo físico, que é parte da Mãe Gaia, né, que te dá a possibilidade dessa vivência terrena. Quem é a Mãe Gaia? É o planeta Terra, né? Então, nós somos acolhidos nesse planeta, nós vestimos este corpo aqui para poder atuarmos. E como é que nós atuamos nesse mundo físico? Todos nós respiramos, né, o mundo físico. Então, você inspira, expira. Inspira, expira. Isso é a vida. Essa é a essência da nossa vida natural, como parte de Gaia. E aí, o que acontece quando a gente morre? Para de respirar, não é isso? É tão básico, né? Mas ao mesmo tempo que é básico, que é simples, muitas vezes nós nos desconectamos dessa nossa natureza, que é tão importante. E isso gera, obviamente, disfunções no nosso corpo físico, disfunções no nosso ser integral, tá? Então,
precisamos entender essa nossa essência natural, tanto quanto essa essência espiritual, que é o sopro divino que nos permite essa vivência, porque nós nos reduzirmos apenas a um corpo e a um cérebro que está ali funcionando no automático, eu acho que é um tanto quanto simplório, né? Obviamente que a gente tem que se conter nos conhecimentos que até então a ciência materialista conquistou, né? Então a sociedade se contém nesses conhecimentos que ela pode provar, né? Mas obviamente que é muito limitado. Então a gente não pode se conter, se limitar a essa ciência materialista, tanto quanto não podemos nos conter a psicologia mais tradicional, mais ortodoxa, que se agrega à ciência materialista, tá? Então é isso aí. Eu convido você a participar hoje, agora, dessa sessão de terapia. Hoje nós vamos falar sobre o karma familiar negativo. Nós temos já algum vídeo sobre isso. Eu quero falar rapidamente sobre esse entendimento do karma familiar negativo, para que você possa compreender como é que você inicia esse seu tratamento, tá? Como você inicia essa sua terapia, qual o seu papel, como é que você vai começar a compreender quem você é. Porque toda transformação, toda evolução acontece através do autoconhecimento e do despertar da consciência, como chamam muito hoje em dia. O que é o despertar da consciência? É você trazer consciência àquilo que não estava consciente, né? Então você acorda, você sai daquele modo zumbi para um modo lúcido, consciente, né? E aí vamos entender esse karma familiar negativo. Então tudo aquilo que nós aprendemos e trazemos de herança, tá? Nós temos uma herança familiar, a herança genética, que não podemos negar, que a ciência nos explica, tá? Nós temos a nossa herança social, né? O que nós aprendemos enquanto sociedade, né? Enquanto seres humanos, nós temos uma herança coletiva humana, né? De tudo aquilo que nós aprendemos e evoluímos até então. Nós temos uma herança emocional, né? Desse nosso campo emocional, que é essa carga emocional que a gente recebe da família, né? Que diz respeito aos comportamentos dos nossos pais, né? Que são assimilados por cada um de nós e que a gente muitas vezes acaba repetindo isso desde a gestação, né? A gente vai percebendo e vai assimilando essa carga emocional que muitas vezes é complicada, é disfuncional, né? Porque entenda que essa carga emocional diz respeito à nossa animalidade. Então nós temos um cérebro emocional, uma carga emocional. E também diz respeito à nossa herança psicológica, esse karma familiar negativo, que são coisas, padrões repetitivos que nós trazemos, né? Então, essa parte da herança psicológica são valores, são crenças, e toda essa vivência psicológica que você tem tem com seus pais, mas teve principalmente na infância com seus pais ou tutores, né? Seja lá como você queira chamar, aqueles que te orientaram inicialmente, né, que te deram proteção, te encaminharam desde do seu nascimento até, digamos, até os 7 anos de idade, né, e que formou a sua primeira infância, né, o seu ego, aquilo que você entende como certo ou errado. Isso é uma carga hereditária, uma herança muito forte, tá? E nós temos a nossa herança energética, tá? Que é aquela herança da energia que carregamos dos nossos familiares. Como que é a energia da sua família, a energia ancestral, tá? Aí a gente já está mais no campo energético, né? E então nós recebemos uma herança energética. E aí é interessante citar a medicina tradicional chinesa, que nos conta que nós recebemos uma carga de energia que é como uma bateria,
tá? Então, nós temos uma bateria que nós recebemos dos nossos pais, de acordo com aquilo que eles puderam doar, né, de energia, segundo as suas capacidades e limitações, né? E essa energia, ela tem um tempo, é o nosso tempo de vida. E aí vai depender para recarregar essa energia. Então, essa energia se acabou, acabou a nossa vida. Imagina uma bateria que você usa diariamente, tá? Vai chegar um dia que vai acabar. Só que você, ao invés de usá-la de uma forma irresponsável, digamos assim, você pode reabastecer a sua energia através de alimentação, atividades físicas, um psicológico saudável, um emocional. Então, é isso que a medicina chinesa trabalha, né? Então, você recarrega suas energias sem usar essa bateria que é chamada de bateria ancestral, porque se ela acabar, já era, né? Então, por isso que se fala, olha, as pessoas que se alimentam mal, que não têm atividade física, não têm uma vida mental e emocional saudável, né, não têm qualidade de vida, acaba realmente com a bateria ancestral antes da hora, né? Então, isso é importante entender. E, então, deixa eu ver aqui. Tá, e aí você tem a herança espiritual, tá? Vou falar um pouquinho sobre a herança espiritual, que são os seus karmas. Dentro da escola transpessoal, aqui daquilo que eu desenvolvo, nós temos o karma, ou seja, nós somos espíritos atuando na matéria, nós já tivemos outras encarnações aqui na Terra, ou já vivemos em outras regiões, sei lá, do universo. Então, a gente tem essa carga de aprendizado. Por isso que você vê dois irmãos que são criados pelos mesmos tutores, pelos mesmos pais, serem diferentes, assimilarem a vida, o meio e os pais de formas diferentes, né? Porque a gente não nasce zerado, como tipo Freud acreditava que a gente nascia zeradinho, né? Não, já quem traz essa questão da espiritualidade entende que nós já trazemos uma carga, né, de conhecimento, e ela faz toda a diferença quando ela se une àquilo que nós aprendemos nesta vida, tá? Então, nós temos esse coletivo universal, coletivo humano, coletivo familiar, certo? E aí, a partir disso, você já está entendendo um monte de coisa aí, né? Se você tiver alguma dúvida, por favor, comente aqui, me faz a pergunta, me questiona, tá? Porque nessa sessão você já está adquirindo autoconhecimento e despertar da sua consciência, compreendendo fatores básicos sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, por que você tem alguns sofrimentos, né? Então, para você suplantar seu sofrimento, seja ansiedade, seja depressão, relacionamentos, não importa o que você precisa se conhecer melhor, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, ajudando você a se conhecer melhor, tá? E a partir daí, você entendendo o que acontece com você, você é capaz de mudar. Você vai, é como você você come um bolo, né? E, puxa, ficou faltando alguma coisa, esse bolo tá ruim pra caramba, né? Mas o que ficou faltando, você sabe qual é a receita do bolo? Quais são os ingredientes do bolo? Como é que você vai descobrir os ingredientes do bolo? Não foi você que fez, você não conseguiu reconhecer que sabor que era, né? Você não conhece os ingredientes do bolo, você vai ter que perguntar para a boleira, né? E pode ser que a boleira nem lembre que ela esqueceu de colocar um determinado ingrediente e ficou tão ruim. Então, é isso aí, tá? Imagine que você está se conhecendo, você está entendendo quais são os seus ingredientes, né? Que te formaram, que te formam e que te fazem hoje você estar como está, né? Criando uma realidade diária, às vezes repetindo padrões muito negativos, que eu chamo de karma familiar negativo. Por que karma? Porque eu fui instruída, né, dentro do meu currículo, eu tenho muita afinidade
e aprendi muito sobre as filosofias orientais e sobre karma, né? O karma é um termo que é utilizado no Oriente, tá? Não confundam só com o espiritismo, tá bom? Então, o karma, ele diz respeito àquilo que nós produzimos, né? Tipo assim, você atirou uma flecha, você produziu um karma, você atingiu algum lugar, mesmo que tenha caído no chão, tá? Então, você produz karma, né? Você faz ações o tempo todo, isso produz um karma, produz uma realidade, e a gente traz um karma familiar negativo que foi produzido pela família, né? Por esses padrões que eu acabei de falar, dessas heranças, né? Herança genética é um karma, né? Não deixa de ser um karma. Como é que eu faço para mudar essa herança genética? Tem jeito? Tem! A melhor notícia que tem. E aí nós vamos entrar no seguinte: nós vamos falar muito sobre a biologia da crença. A biologia da crença diz respeito à epigenética. Então, hoje nós vamos terminar falando sobre epigenética, porque você precisa entender como é que esse seu processo de cura vai acontecer. O que é a epigenética? A epigenética pode transformar e curar a sua vida e seus relacionamentos. Olha só que legal. Então, cada um de nós é formado por cerca de 50 bilhões de células que são especializadas e que se renovam constantemente. Então, nós temos células em todos os órgãos, né? Então, do estômago, dos ossos, da pele, e ela é especializada em pele, especializada em estômago, por isso que a gente fala células especializadas, tá? E como elas são controladas? Elas são controladas por nossos genes. Mas sim, não, desculpa. Elas são controladas pelos nossos genes. É que eu estou lendo aqui, eu estava vendo que tinha alguma coisa errada. Elas são controladas pelos nossos genes? Não, não são. Mas foi isso que eu aprendi na escola, tia. Pois é. Mas a epigenética tem uma outra visão sobre o assunto, tá? E faz parte desse conhecimento transpessoal, da nossa terapia transpessoal. A epigenética fala que os nossos genes, tá? Nós temos uma hereditariedade, uma genética que nós adquirimos dos nossos pais? Obviamente que sim. Mas, para que elas hajam em nosso corpo, elas precisam ser estimuladas, digamos assim, e elas são estimuladas pelo ambiente. E isso é epigenética. Então, veja só, é o Dr. Bruce Lipton, formado em biologia celular, autor do livro Biologia da Crença, que oferece a evidência de que não somos vítimas da genética. Olha que legal, gente. Nós não somos vítimas do nosso DNA, da nossa genética, dessa herança familiar, bendita ou não, né? Ele é o precursor da epigenética, tá? Em suas pesquisas como cientista, ele revela uma nova abordagem que explica finalmente sobre quem nós somos e o potencial que possuímos para a autocura. Olha, gente, que legal. Falou em autocura. Então, presta atenção. Se você seguir aqui os nossos vídeos e basta apenas a boa vontade e a atitude, né? Boa vontade unida à atitude. Também não adianta ter só boa vontade e não agir, né? Para melhorar, você consegue sim a autocura, né? E então, o que acontece? A epigenética, ela coloca à prova o determinismo genético, né? E propõe que o ambiente ao redor é o responsável por nossa saúde, né? Então, esse determinismo genético, ele é muito negativo e limitado. Nós acreditarmos que, não, então meus pais são assim, eu também vou ser assim, minha mãe tem tendência a isso, então eu também vou ter tendência a isso. Não. Nós precisamos começar a compreender que nós vivemos e somos estimulados pelo meio.
Então, veja a importância da coletividade, né? Como que a coletividade e como o ambiente influencia na nossa saúde. E ele estudou e estuda, né, sobre o assunto, como as nossas experiências de vida, desde a gestação, podem alterar o comportamento dos nossos genes. Eles podem ser acionados, como eu falei, ou desligados pelas condições ambientais em que a criança está inserida, mudando a forma como o DNA funciona e se expressa, né? Então, nós temos o DNA, nós temos uma genética, lógico, uma hereditariedade. Só que eles podem ser acionados ou desligados de acordo com aquilo que nós vivenciamos, de acordo com o ambiente em que nós estamos inseridos. Então, desde a infância, somos estimulados pelo ambiente e formamos a nossa personalidade até a fase adulta, quando reforçamos padrões que nós aprendemos, tá? Bruce, ele é formado na academia, dentro dos padrões científicos rígidos, e como ele próprio fala no livro dele, ele pôde, ao se afastar do ambiente acadêmico, né, científico, mais tradicional, fazer seus estudos sobre os mecanismos que controlam a fisiologia e o comportamento das células. Então, livre de qualquer preconceito científico. Gente, eu quero que vocês prestem atenção na importância do preconceito científico. O que quer dizer isso? Então, nós temos uma herança da sociedade, da coletividade, né? E são impostos para a gente padrões de convivência, de verdades, né? E aí, se a gente não segue esses padrões, nós somos descartados, nós somos marginalizados muitas vezes, né? E fica muito difícil essa evolução quando a gente se baseia por parâmetros que se fecham, né? Por isso que o transpessoal é tão importante. A psicologia transpessoal, ela não é fechada, ela não está pronta. Então, ela é uma quarta força da psicologia que contém todas as outras, é mais ampla porque ela traz outros conhecimentos e ela está aberta a adquirir outros conhecimentos, a evoluir, né? Ela está sempre em evolução, ela não é fechada, ela não é pronta, ela não tem fim, né? Ela é maravilhosa, né? Então, veja só, esse biólogo, esse doutor cientista, ele teve que se afastar dos cientistas, da academia e daqueles padrões rígidos científicos para poder compreender nós mesmos, a genética e tudo isso que eu estou falando agora aqui para você, porque senão ele não conseguiria ter essa criatividade. O que é a criatividade, né? Sair de tudo aquilo que colocam ali, plantam na tua mente, para criar novos conhecimentos. Porque a gente achar que a gente é a cereja do bolo, que a gente já sabe tudo, não é legal, né? Se a gente soubesse tudo, se a ciência soubesse tudo, a gente não estaria sofrendo, né? Porque, segundo a ciência visa o nosso bem-estar. Mas isso está acontecendo, gente, né? Vamos acordar, tá bom? Então, é sobre isso que ele fala. Hoje nós vamos parar por aqui, que eu já falei bastante, acho que já tem bastante conteúdo. E então, importante entender o que é o karma familiar negativo. Então, tem muita coisa boa que a gente aprende de família, obviamente, né? É muito importante a estrutura familiar, a sociedade, mas tem muita coisa que é negativa, que nos faz sofrer, e aí a gente tem essa herança que a gente tem como suplantar. Tem, veja só, esse cientista ele conseguiu suplantar, né? Ele saiu do meio acadêmico por uma série de motivos. Quem quiser pode ler esse livro, Biologia da Crença, e compreender melhor. E nós vamos seguir aqui com ele para também você poder acessar mais profundamente todo esse conteúdo para o seu tratamento, tá? E a gente vai partir desses princípios. Então, entenda, você é um ser espiritual, você é um ser natural. Você precisa estar conectado
a sua natureza e a sua essência espiritual. Quando você foge disso, você adoece. Porque as nossas doenças são fruto desse afastamento da nossa natureza. Então, se você se afasta da mãe Gaia, você começa a se alimentar mal, você não tem contato com ela, né, com a natureza em si, você se acha separado dela, você vive um mundo de muito sofrimento. Quando você entende que você faz parte de Gaia, como todos os outros seres de Gaia, como, por exemplo, eu gosto muito de citar a experiência que eu tenho com os cães, né, que eu já tive na minha vida, e como eles vivem o aqui e agora, né, como os bichinhos vivem o aqui e agora, como eles compreendem que eles são parte da natureza, que eles não brigam contra a natureza, né, e quando eles estão chegando no fim da vidinha deles, eles simplesmente se aquietam, né? E aceitam. Então, eles vivem o presente de uma forma muito bonita, eles não guardam mágoas, ressentimentos, né? E todo mundo que tem um animalzinho, que tem um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, seja o que for, sabe disso. E a gente se afastou muito dessa nossa essência com a natureza, né? E isso que tem nos adoecido tanto, e isso que tem feito a vida muito ruim, né? No mundo todo. Então, se você gosta desse conteúdo, se você está afim de dar continuidade ao seu autoconhecimento, ao seu despertar da consciência, se realmente você quer melhorar a sua qualidade de vida, dirimir a sua dor, seu sofrimento, conquistar um lugar melhor de vida, né? Seja em que âmbito for, se inscreve aqui, ativa aí o sininho, né, de notificação para que você possa saber quando sai um vídeo novo, ou seja, uma sessão nova de terapia. E comenta aqui, né, faz as suas perguntas aqui no YouTube, aqui no meu consultório virtual, eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Então, continuamos numa próxima. Namastê, sejamos amor.